Jó capítulo 3, versículo 11 diz assim: Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Amém. Na verdade, o livro de Jó, ele está antes de Salmos, e ele é o livro mais antigo da Bíblia. Mas Jó conhecia a Deus. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava daquilo que era mal, que era errado. A Bíblia diz que ele morava no Oriente, e no Oriente não havia um homem tão bem sucedido, não havia um homem mais rico do que Jó. Ele era casado, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, ele tinha 10 filhos. Ele vivia uma vida feliz no Oriente, cercado de riqueza, cercado de bens, cercado do favor de Deus, tinha os seus filhos, e Jó, acima de tudo, ele amava a Deus com todo o seu coração. Mas às vezes a vida dá voltas, e às vezes as coisas acontecem inesperadamente em nossa vida, porque a Bíblia ela mostra no capítulo 1 de Jó que enquanto Jó estava lá vivendo a sua vida íntegra, o diabo estava agindo para tentar destruir a sua vida, e num dia só ele perdeu todas as coisas que ele tinha, ele perdeu os seus bens, vieram inimigos, povos inimigos vieram, roubaram jumentos, roubaram outros, levaram os camelos, outros levaram as ovelhas, levaram os bens, roubaram tudo, mataram os escravos, e somente alguns escravos sobraram para trazer a notícia da tragédia para Jó. E além de tudo, os seus filhos estavam numa casa festejando, na casa de um dos irmãos, e eu não sei se houve um vendaval, um terremoto, algo aconteceu e aquela casa caiu, e os 10 filhos de Jó morreram no mesmo dia. A Bíblia fala que o diabo também tocou no corpo de Jó, e apareceram tumores malignos, desde a sua cabeça até a planta dos seus pés. E depois de acontecer tudo isso, você tem que pensar que ele era casado, e a sua esposa passou por estas coisas também. A sua esposa sofreu as perdas, a sua esposa perdeu os filhos, a sua esposa perdeu os bens, perdeu o conforto que ela tinha, e ela então fala para Jó: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. A melhor coisa, amaldiçoa a Deus e morre. Talvez ela estava falando para ele: olha, amaldiçoa a Deus e se mata, não tem mais nada para você fazer nesta vida, nós perdemos tudo, perdemos a nossa casa, perdemos os nossos filhos, amaldiçoa a Deus, que Deus é este que você serve, Jó, para que serve Deus nesta hora? E Jó responde para ela, uma frase que nós todos conhecemos bem: você fala como uma louca, porque nós recebemos o bem do Senhor, e nós não receberíamos o mal também? Então a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou com a sua boca, ele não atribuiu a culpa para Deus, ele ficou lá no seu lugar, a notícia se espalhou, os seus amigos vieram, amigos dele de longe vieram para consolá-lo, e a Bíblia diz que quando eles avistam a Jó, que está sentado lá no chão, no meio da cinza, com pedaços de pedra se raspando, eles não reconhecem o seu amigo estava pele e osso. Jó fala: o meu hálito está terrível, eu estou pele e osso, eu estou fraco, eu não tenho forças para nada. E os amigos, ao verem Jó naquela situação, eles sentam-se ali no chão ao lado dele, e eles
choram, e eles ficam ali por 7 dias e 7 noites, sem falar uma única palavra. O que é que eu vou falar para consolar? O que é que eu vou falar para animar, encorajar o meu amigo? O que é que eu vou falar para ele nesta hora? Não há palavras. Eles ficam ali 7 dias apenas sentados, olhando para Jó, sem falar palavra alguma. Nem sempre a gente entende os porquês da vida, nem sempre a gente entende por que determinada coisa acontece, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele foi fiel ao Senhor, ele amava a Deus. Além de tudo, parece que Deus não fala nada. Há silêncio dos amigos, há silêncio. A única voz que aparece é a voz da esposa, falando para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Não há uma palavra de Deus, não há algo que Deus fala. Deus não envia um anjo, Deus não envia alguém para dar uma boa palavra para ele. Na verdade, os seus amigos, quando vêm, depois quando eles falam alguma coisa, eles falam para acusar. Jó, você está assim por causa de pecado, você deve ter feito algo muito grave que entristeceu a Deus, e por causa disto estas coisas aconteceram. E os seus amigos, ao invés de ajudá-lo, ao invés de levantá-lo, ainda jogam Jó ainda mais para baixo. Jó, ele não blasfema contra Deus, mas ele tem perguntas. Ele pergunta para Deus o porquê de algumas coisas. Ele pergunta por que ele nasceu. Ele pergunta por que eu não fui um aborto, por que eu não morri no ventre da minha mãe, por que eu não morri ao nascer, porque houve seios que me amamentassem, porque alguém me pegou nos braços e colocou no seu colo quando eu era um bebê ainda, porque alguém, que maldito seja aquele dia que eu nasci, que aquele dia não exista mais, seja riscado do calendário, que o sol não nasça mais. Se alguém sabe amaldiçoar, amaldiçoe aquele dia que eu nasci, aquele dia lá que fique no esquecimento. Por que eu nasci? Ele não pragueja contra Deus, mas ele tem dúvidas. Por que que eu nasci? Afinal, foi para passar por estas coisas, eu nasci para passar por esta situação. E a gente às vezes não tem respostas. Deus às vezes não fala com a gente de imediato, e a gente não sabe o porquê de determinadas coisas. Agora, às vezes a gente pergunta: por que eu não morri? Por que eu não morri antes? Porque enquanto nós estamos vivos, é sinal de que Deus tem ainda coisas para fazer em nossa vida e através das nossas vidas. Mesmo que você não entenda o momento, todos os momentos em nossa vida, todas as dores e tristezas e momentos difíceis em nossa vida, por mais difíceis que eles sejam, eles vão passar, eles são passageiros. Ele sofreu uma perda, mas uma coisa que ele não perdeu era a esperança. Eu não vou perder a esperança de que o Senhor vai agir na terra, eu não vou perder a esperança de que o Senhor vai vir para me abençoar, eu não vou perder a esperança de que o Senhor controla todas as coisas. E se eu não morri, se você não morreu naquela situação, talvez seja porque, com certeza que Deus ainda tem algo maravilhoso para fazer em minha vida, embora no momento da dor e da tristeza eu não saiba o que, eu não faço ideia do que. Sabe, queridos, nesta hora, a única coisa que nos resta é olharmos para Deus, é colocarmos os nossos olhos na palavra, é acreditarmos. O Senhor tem uma porta que eu não sei qual é, mas eu sei que o Senhor tem uma porta. Eu não sei quando vai se manifestar, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei quando a libertação vai vir, eu não sei quando o milagre vai vir, eu não sei quando Deus vai agir, mas eu sei que Deus vai agir. Eu não sei de nada, mas Deus sabe de tudo. Então, nestas horas difíceis da vida, nós temos que confiar em Deus, num Deus que sabe, num Deus que conhece, num Deus que tem portas que a gente não enxerga, mas estão lá.
Deus sabe todas as coisas. Uma boa coisa nestas horas é o que Jeremias falou lá em Lamentações, quando Israel também havia sido levado escravo para a Babilônia, e que eles não viam uma saída, eles não sabiam que nós agora estamos no cativeiro, estamos longe da nossa terra, e Jeremias ele falou: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar na palavra de Deus coisas que vão me dar esperança. A fé, ela vem por ouvir a palavra. À medida que eu ouço a palavra, a fé cresce no meu coração. Mas agora eu preciso começar a lembrar das coisas. O que é que eu posso trazer à minha cabeça? O que é que eu posso lembrar que vai me dar esperança de que eu não vou morrer nessa situação, de que Deus vai ter uma saída para a minha vida? E no livro de Jeremias ele fala várias coisas que a gente também vê no livro de Jó. A fidelidade de Deus, ele fala: Deus é fiel. A misericórdia de Deus, ele fala: as suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido, elas se renovam a cada manhã. Você pode imaginar Jó lá na terra, lá no chão, sem ver, sem perspectiva de nada, aos olhos humanos, os seus amigos sentados ao seu lado, sem saber o que fazer. Mas eu preciso trazer à minha mente, à memória, as coisas que podem me dar esperança, porque Deus não vai me abandonar, já que Deus nunca abandonou a ninguém. Embora algumas vezes na vida pareça que Deus me abandonou, mas Deus não me abandonou. Na verdade, aquelas coisas, as lutas que estão acontecendo, tem um propósito. Às vezes os propósitos eu não entendo no momento. Quem sabe através delas eu esteja me aproximando mais de Deus. Quem sabe através delas a minha visão de Deus, eu estou começando a olhar mais para um Deus grande, tremendo, que às vezes eu não percebia. Eu não sei porque as coisas acontecem. Deus sabe todas as coisas. Eu não sei porque certas coisas acontecem em nossa vida, certas perdas acontecem em nossa vida. Talvez você nesta terra não vai ter resposta, ou talvez você vai entender com o passar dos anos. Talvez depois que passar a tempestade, você olhe para trás na sua vida e você fala: bom, hoje eu percebo porque Deus permitiu certas coisas de acontecerem em minha vida. Talvez aquilo foi um marco em sua vida, do teu andar com Deus, a maneira como você enxergava as coisas de Deus antes e depois. A gente não sabe das coisas, mas Deus sabe das coisas. Eu confio num Deus que controla tudo. Eu confio num Deus que não permite que caia um fio de cabelo da cabeça sem que Ele saiba. Eu creio num Deus que conhece os mínimos detalhes das coisas. Às vezes quando a gente está num momento difícil, a gente pergunta por quê, e às vezes a gente não tem a resposta, o entendimento no instante. Mas querido, eu preciso aprender a confiar em Deus quando eu estou no topo da montanha, ou quando eu estou lá no profundo do vale. Eu preciso aprender a confiar em Deus quando a geladeira está cheia e quando a geladeira está vazia. Eu preciso aprender a confiar em Deus quando eu tenho tudo e quando de repente eu não tenho nada. Eu preciso aprender a olhar para Deus em qualquer circunstância da vida, meu amado. E é isso que o livro de Jó nos ensina. Eu preciso olhar para Deus mesmo no meio da tragédia, e eu não vou virar as costas para Deus, ainda que eu não entenda todas as coisas. Porque a fé é eu crer sem ver. Muitas vezes em nossa vida nós estamos enxergando, tudo está normal, nossa casa está bem, os nossos filhos estão felizes, o dinheiro está no bolso, a conta bancária está cheia, e a gente vem para a igreja com a nossa família, e a gente levanta as mãos e adora a Deus por sua bondade, e a gente adora a Deus porque Ele é bom e nos abençoa. Mas às vezes a gente precisa aprender a levantar as nossas mãos quando o nosso bolso está vazio, a levantar as nossas mãos quando a gente não tem resposta para algumas coisas,
coisas que acontecem em nossa vida, a levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, apesar de nós não entendermos, mas falarmos para Deus: Senhor, tem coisas que eu não entendo na vida, mas eu tenho certeza que o Senhor reina sobre todas as coisas, e eu tenho certeza que o Senhor não me deixou, eu tenho certeza que há uma porta lá na minha frente, e o Senhor, na hora certa, vai abrir as portas para mim. Às vezes eu não entendo, mas eu confio. Sabe, queridos, tem coisas que Deus Ele vê o nosso sofrimento, Ele entende, Ele é o nosso Pai, Ele está querendo nos ensinar a andar não pela vista, mas a andarmos pela fé. Ele está querendo nos ensinar a andar em lugares escuros que a gente não está enxergando nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo a bondade de Deus sobre a minha vida agora, mas apesar de eu não ver a bondade de Deus, eu acredito na bondade de Deus sobre a minha vida. Tem coisas que eu não estou vendo o amor de Deus sobre a minha vida nesse instante, mas eu acredito que Deus me ama. Às vezes em nossa vida o sol desaparece, mas Ele não deixa de existir, Ele está lá. As nuvens estão atrapalhando a minha visão, eu não estou vendo nada, mas Ele está lá ainda também. Então há momentos em nossa vida que a gente não está vendo nada, a gente não está vendo uma saída, a gente pergunta: onde é que está Deus? Deus não fala, não há uma palavra. As pessoas ao nosso redor, ao invés de falarem coisas boas para nós, acabam falando palavras que nos jogam ainda mais no chão. Mas eu preciso acreditar, mesmo sem ver, Deus continua reinando. Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono sobre a terra. Deus continua lá reinando sobre todas as coisas. Nada pegou a Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido pelo que aconteceu na sua vida. Deus já sabia de todas as coisas. Deus não foi surpreendido pelo que o diabo faz na terra. Deus sabe todas as coisas. Deus não é surpreendido porque você está passando por uma dificuldade. Não, Deus quer que você creia nele. Deus quer que você confie nele quando você não enxerga. Deus quer que você espere nele. A salvação vem do Senhor, a Bíblia diz, a salvação vem do Senhor. Há um versículo na Bíblia que diz assim: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porque na guerra é assim. Na guerra, uns confiam nas carruagens de guerra, na força do exército, outros confiam na cavalaria, em cavalos. Mas o salmista fala: mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Você pode confiar em coisas, você pode confiar em pessoas, você pode confiar em amigos, você pode confiar no dinheiro, mas todas estas coisas podem decepcionar você em um momento da sua vida, mas Deus nunca decepciona, e mesmo que você não veja Deus agir, Ele está agindo por trás dos bastidores. A única coisa que você ainda não está enxergando, vendo ou não vendo, na montanha ou no vale, nas alegrias e nas tristezas, na bonança ou na tempestade, eu continuo firme, olhando para Deus. Eu continuo firme, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, e um dia Ele vai se levantar sobre a terra. Ao invés de Jó se revoltar contra os seus amigos, Jó orou por eles. E quando Jó orou por eles, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E Deus abençoou a Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele já tinha no passado. Quando você não entender, confia. Quando você não saber os porquês, confia no Senhor com todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Deus vai endireitar os caminhos, Deus vai abrir as portas, Deus vai dar uma saída, sempre na hora H. Amém?